Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também na internet no nosso site futura.org.br. E os cuidados paliativos foram definidos pela Organização Mundial de Saúde como uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. Para tanto, é necessário avaliar e controlar não só a dor, mas todos os sintomas de natureza física, social, emocional e até, por que não, espiritual. O tratamento deve reunir uma equipe multiprofissional para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela doença e promover a reflexão necessária para o enfrentamento desta condição. E é sobre cuidados paliativos que a gente conversa agora, direto de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, com a Ana Cristina de Araújo Viana, que é professora de enfermagem da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bom, Ana? Bem-vinda ao Conexão Futura. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso em poder conversar com você. Eu quero começar pedindo para você explicar para quem está em casa, eu dei um breve resumo aqui, mas o que diferencia, Ana, os cuidados normais que se tem no ambiente hospitalar com um paciente desses cuidados paliativos? Na verdade, o que a gente espera de quem esteja atendendo com cuidados paliativos é que tenha uma visão muito clara de que a cura da doença que essa pessoa está acometida, ela não é possível, mas que existe uma série de cuidados que podem ser feitos com esse ser humano para que ele possa viver o tempo que lhe resta com dignidade, com alegria até. Que ele possa estar com alívio de seus sintomas, que ele possa estar podendo conviver com a sua família proximamente, que às vezes a grande dor desses pacientes é saber que vão precisar se afastar dos seus queridos. Então, a gente sabe muitas vezes, Ana, a questão das doenças terminais, a gente sempre lembra e acaba citando a questão do câncer, imagino que seja um dos principais casos, né? Que tipo de cuidado paliativo a gente conseguiria usar como exemplo, no caso de um paciente terminal de câncer? Por exemplo, hoje não se pode compreender que alguém ainda sinta dor com toda a gama de possibilidades de medicações que a gente dispõe. Então, a dor normalmente é o grande temor dos pacientes com câncer. Então, um cuidado paliativo é que esse sintoma esteja absolutamente controlado. O que acho que às vezes acontece, e esse é um olhar do paliativismo que é o diferencial, é que a gente não tem só a dor do corpo, a dor física, e as medicações atendem ao alívio dessa dor, mas existe uma outra série de medidas que podem aliviar a dor emocional, a dor espiritual, até a dor social desses pacientes. Muito bom. E muitas vezes sabemos também que a dificuldade de os familiares aceitarem a questão da perda desse ente querido que está doente, que, enfim, vai ter somente como opção de tratamento os cuidados paliativos. De que forma o profissional de saúde estar bem preparado para apresentar essa questão para os familiares faz toda a diferença nesse momento de tratamento, Ana? Eu acho que a fundamental nesse processo todo, Cristiano, é a adequada comunicação. A comunicação que esteja todo mundo falando a mesma linguagem e que realmente as pessoas envolvidas no processo, desde o paciente até a sua família, possam estar absolutamente contemplados com as informações que eles percebem importantes. Tem pessoas que dizem, mas o paciente precisa saber que está morrendo. Ele precisa saber se ele quiser saber. O paciente, quando quer saber, ele pergunta. E aí sim, nós temos que estar preparados para dar a notícia de uma forma humana, uma forma que mantenha a sua dignidade. E não adianta nada eu impor uma informação para quem não tem condição no momento de absorvê-la. Então, acho que é fundamental que toda a equipe, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, enfim, todos os que estiverem envolvidos no processo de cuidado estejam sabendo o que é possível dizer e que todos falem a mesma linguagem.
Ana, uma questão importante, né, que você está apresentando para a gente aqui é toda a discussão sobre a morte, né? Muitas vezes essa dificuldade de saber lidar com a morte, tanto para o paciente, para o familiar ou entre a população em geral, né? Você acredita que uma discussão maior sobre isso ou uma quebra de estigmas um pouco maior sobre a perda de alguém, sobre o fim da vida, poderia ajudar e facilitar um pouco esse processo? Com certeza, eu acho que para a gente poder estar lidando com esse paciente em terminalidade, é fundamental que a gente reflita sobre a nossa própria terminalidade. Essa finitude humana, independente de crença, se há outro tempo, se viemos e vamos e voltamos, enfim, independente de qualquer crença, nessa existência que estamos vivendo, somos finitos. E eu acho que essa é a grande dor do ser humano, é saber-se finito. Então a gente faz 1000 mecanismos para não pensar a respeito. Só que quando se impõe essa realidade diante de uma doença de um paciente terminal, quem está lidando com esse paciente precisa fazer essa reflexão. À medida que eu estou conseguindo lidar com a minha finitude, eu certamente terei muito mais condições de trabalhar com esse paciente, de enfrentar essa dor, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então, a verdade é que existe uma realidade que se impõe e a gente tem que encontrar formas de torná-la menos penosa. E eu, particularmente, tenho atuado bem neste momento, né? Eu acho que a gente poder trabalhar com a família e com o paciente, falar sobre isso com eles, é de uma forma, assim, eu tenho percebido, é extremamente terapêutico. Porque neste momento, laços se refazem, o perdão que às vezes ficou, né, por ser dado, por ser fornecido a si mesmo até, ele vem. A reafirmação do amor, isso é uma coisa muito bacana que a gente tem visto. Então, assim, como é que eu faço isso? Na verdade, eu vou abordando com a família a vida dessa pessoa. Né? Como é que foi essa vida? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser humano? Porque a gente acaba entrando em contato com esse ser humano naquele momento, né, de finitude. Ele tem uma história. Sem dúvida, né? Como você estava dizendo, a única certeza que a gente tem na vida é de que todos chegaremos ao momento da morte em algum momento. Então, importantíssimo que essa questão, esse fim, seja bem trabalhado entre as famílias para que seja um processo mais tranquilo para todos. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito Ana Cristina de Araújo Viana, professora de enfermagem da Universidade de Caxias do Sul, pela participação conosco no Conexão de hoje. Muito obrigado, Ana, e boa tarde para você. Para você também, Cristiano. Foi um grande prazer poder estar colaborando. Um abraço. Bom, mostrando para você de casa o site da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Para você buscar outras informações, acesse aí cuidadospaliativos.com.br. E eu aproveito também para agradecer a nossa parceira UX TV, lá de Caxias do Sul, pelo apoio na produção dessa entrevista. Na próxima entrada, então, do Conexão Futura, a gente fala sobre os distúrbios alimentares, que são um conjunto de doenças em que uma pessoa está tão preocupada com a comida e o próprio peso que muitas vezes não consegue pensar em outra coisa. Então, claro que você em casa não vai perder essa discussão. Desde já, mande para a gente perguntas pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone nos contatos que estão aí na tela para você. E a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, e eu estou aqui à sua espera. Até já!